Em que estado a queda deixou o homem? Resposta: a humanidade, por causa da queda, foi deixada em estado de, primeiro, pecado, e segundo, de miséria. Então, qual o estado em que o homem ficou? São duas, vamos dizer aqui, dois aspectos desse estado da natureza humana. Ela ficou escrava do pecado e ela ficou em total miséria. É isso que a pergunta 23 está tratando então. O estado de pecado e o estado de miséria do homem. Quando a gente vai, meus irmãos, aí para a pergunta de número 23, ela está tratando aí do aspecto geral dos efeitos, como também das consequências do pecado na humanidade. Isso inclusive nos reporta Gênesis capítulo 3, de forma mais precisa, os versos dos versos 17 ao 19. Tá bom? Então, observe que, repito, nós temos aqui os aspectos gerais dos efeitos e também das consequências do pecado na humanidade. Então, qual é o esboço que nós vamos seguir aqui? Então, atente-se ao esboço. O que nós vamos tratar na pergunta 23? Primeiro, nós vamos ver qual era o estado original em que o homem ele foi criado. Essa é a primeira coisa que precisamos nos atentar. A pergunta 23 não está tratando disso de forma explícita, mas está implícita a necessidade de entender por que o homem ele fica no estado de pecado e de miséria. Para que você entenda o que é o estado de pecado e de miséria, é necessário entendermos como o homem ele foi criado, como ele era na sua essência antes da queda. Então nós vamos ver qual era o estado original em que o homem foi criado. Segundo, o que significa o estado de inocência e justiça original do homem, que era o estado em que ele foi criado originalmente. E terceiro, como o homem ele perde a sua condição original de imagem de Deus e o que são o estado de pecado e miséria do homem. É isso que nós vamos estudar hoje. Muito bem, qual era então o estado original do homem quando ele foi criado por Deus? Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. A primeira questão que nós devemos considerar aqui é que os nossos primeiros pais eles foram criados em estado de inocência e de justiça original. Guarde também essas duas palavras que elas contrapõem o que depois a queda vai provocar na natureza humana. Se o homem foi criado no estado de inocência e de justiça original, a consequência, então, ou melhor dizendo, os efeitos do pecado no homem, faz com que imediatamente ele esteja no estado de pecado e de miséria. Viu? Contraste do que envolve a inocência e o estado original de justiça. Então, o estado de inocência aqui não significa alguém ingênuo, até porque ingenuidade tem relação com imaturidade. A ingenuidade é sinônimo de ignorância em determinado contexto. Tá? Então, não é que o homem era ignorante sobre a verdade do pecado e do mal. Quando você vai para Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, eu creio que não precisamos ler o texto, porque é muito conhecido, mas você sabe que lá nessa passagem, fica claro que Deus comunicou ao homem o conhecimento destas duas realidades possíveis. Quando Deus está ali comunicando ao homem a verdade da realidade do pecado e do mal, isso está claro em Gênesis 16, especialmente o verso 17, dessas duas realidades possíveis. Então, o estado de inocência do homem pressupõe a condição moral e espiritual em que ele se encontrava. Mais precisamente, o estado ou a condição moral e espiritual em que o homem e a mulher eles se encontravam perante Deus e também em relação um com o outro. Qual é o fundamento disso? É Gênesis 2, verso 25. Gênesis 2, 16 e 17, o estado de inocência e de justiça original em relação a Deus. E Gênesis 2, 25, o estado de inocência e justiça original em relação um ao outro. Então vamos ler Gênesis 2, 25. Abra sua Bíblia lá. Gênesis 2, verso 25, eu vou pedir que alguém leia em voz alta. Ali você então percebe de forma muito clara, de forma, digamos, prática,
Ali está descrito o que é o estado de inocência e de justiça original na relação entre o homem e a sua mulher. Alguém, por favor, lê em voz alta. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez, geralmente nós limitamos o entendimento de que o homem e a mulher estavam nus apenas na perspectiva fisiológica, né? Física, do que se vê com os olhos humanos. Mas Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, ele está nos lembrando, está nos aplicando o sentido da nudez, não apenas no seu aspecto externo, mas é também no seu aspecto íntimo. O coração, como estava o coração do homem em relação ao seu próximo e também em relação a Deus, em todas as coisas. E aí você lembra, o que é o conceito de liberdade? Eu falei um pouco sobre isso no sermão. Então, a liberdade que Deus havia dado ao homem, numa perspectiva que ele pudesse desfrutar dessa liberdade em todas as coisas, especialmente na intimidade, no seu cotidiano com o seu próximo, que era ou ainda também, isso ainda é preservado, obviamente depois da queda, mas naquele momento, de uma forma integral, completa, eles desfrutavam da co-igualdade um com o outro. Deixa eu abrir um parênteses sobre como que isso foi distorcido com o pecado. Eu estou me adiantando nesse ponto. Quando o pecado distorce o conceito de igualdade entre homem e mulher, eu não vou me deter aqui a questão apenas do aspecto masculino e feminino, não. Eu estou dizendo agora no seu aspecto geral, da relação entre os seres humanos, a relação social. Esse conceito de igualdade, ela foi quebrada, ela foi distorcida. Falei um pouco disso no discipulado, que eu não lembro com quem agora aqui. Foi com vocês, né? E surge então um conceito distorcido de igualdade, que a gente vai chamar aqui, ou denominar de igualitarismo. O igualitarismo é um conceito distorcido de igualdade. O conceito de igualdade não significa que em todas as coisas, literalmente, nós estamos no mesmo patamar e fazemos até inclusive as mesmas funções. Mas o conceito igualitarista, inclusive, ele é muito presente quando você vai até mesmo no aspecto filosófico, ideológico, do pensamento da esquerda. Eu não quero entrar no campo da política, mas é só para você entender isso ideologicamente. Para eu mostrar para você a questão do pecado no verso 25 aqui, e depois capítulo 3, verso de número 7. Quando um olha para o outro, depois que eles pecaram, imediatamente, a maneira como um olha para o outro é o quê? Eles não olham como coiguais, eles se olham como igualitaristas. O aspecto negativo em que um olha para o outro na perspectiva de que um tem medo do outro, um desconfia do outro, e ao mesmo tempo um cobra do outro a culpa, a responsabilidade do que aconteceu. O que o feminismo faz, por exemplo? As mulheres cobram um conceito de igualdade culpando o homem, e ao mesmo tempo também que isso também, em certa medida, acontece na relação, ou vice-versa, né? Homem cobrando a mulher na necessidade dela se portar no seu lugar, mas aí o pecado masculino também de se impor e oprimir mulher. Esse conceito igualitarista, por exemplo, no campo ideológico, no aspecto social e cultural, quando querem impor sobre nós, em todas as classes sociais, uma espécie de igualdade. Veja, isso é problema do pecado. Enquanto que Deus criou, olha o que quer ser igual. Não é quanto às suas funções e à sua natureza. Homem e mulheres são diferentes. Deus criou nisto a individualidade dos dois. Quando o homem olha para sua mulher e vê nela o quê? O complemento daquilo que ele não pode fazer e daquilo que ele não é. Ao mesmo tempo que a mulher olha para o seu marido e vê ele como o seu cabeça. E nisso o marido está completando também a mulher. Então, aspectos que diferenciam um do outro, eles são
eles possuem as suas particularidades, são diferentes um do outro, e nisso eles, diante de Deus, em grau de importância moral e espiritual, eles são iguais. Olha este mesmo conceito de igualdade quando nós vamos para a questão do pecado, a entrada do pecado no mundo, em que ambos tiveram responsabilidades distintas na queda. Você pode ver isso a partir do verso de número 8, aliás, acho que é o verso 7 mesmo, de Gênesis 3, e a partir do momento em que Deus interroga o homem e a mulher, na ordem ele interroga primeiro o homem, depois a mulher, e quando ele vai para Satanás, ele não questiona Satanás, ele não interroga Satanás, porque Satanás foi o provocador da queda. Até porque me parece, eu estou apenas especulando aqui o texto, imagino eu, que Satanás não tinha interesse nenhum de abrir a boca dele para argumentar alguma coisa. Ele estava quietinho no canto dele. Sabe aquele espertinho? Que ele fica quieto porque, se ele ficar quieto, ele sabe que ele tem mais chance de não sobrar nada para ele. Mas foi o que provocou. Os caras chamam de... A serpente era a mais sagaz de todos os animais. Ela era astuta dentre todos os animais. Então, veja, o pecado, ele estabelece responsabilidades diferentes por causa da posição que cada um ocupa, mas ao mesmo tempo, há o aspecto igual de que, sendo eles seres humanos, aí nós vamos à base bíblica para o que a pergunta 23 está nos mostrando. São dois textos, basicamente. Romanos capítulo 5, verso 12, e Romanos 3, verso 23. Eu peço então que você abra a sua Bíblia lá. O conceito de que o pecado atingiu todos os seres humanos, mas cada um distinto das suas responsabilidades e dos seus atos. A gente entra inclusive na pergunta 23 entramos um pouco na questão do pecado original, inclusive quando o pecado dos nossos primeiros pais provocaram então o estado de pecado e de miséria em toda a sua posteridade. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui no nosso estudo, tá? Então, Romanos capítulo... Vamos começar pelo capítulo 3, verso 23, na ordem, e depois 5, verso 12. Quem encontrou o capítulo 3, verso 23, eu peço que leia. É um texto muito conhecido, você pode até falar de cor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus está dizendo, de forma igual, em grau de importância, todos estão em estado de pecado e todos pecam. Segundo ponto, e carecem da glória de Deus, é o estado de miséria. Repetindo, todos estão em estado de pecado, porque nascem no pecado e pecam. Segundo, estão em estado de miséria, porque estão separados de Deus. A maior miséria, se é que ele pode definir, o que é a miséria humana no seu aspecto original? É o homem sem Deus. Isso é que é a miséria humana. Você olha para um mendigo, uma pessoa que está deplorável no seu estado externo, aquela não é a maior miséria dele. A maior miséria dele é a morte eterna. É o fato dele estar separado de Deus. Ele não tem mais comunhão com Deus. Ele já nasce inimigo de Deus. Esse é o aspecto que envolve, em primeiro lugar, o estado de miséria de toda a humanidade. Ele está dizendo que todos, não são alguns. Ok? Romanos 5, verso 12. Outra pessoa leia. Romanos 5, verso 12. Ele relaciona a questão do pecado original
como a fonte, a origem, então, de que todos no mundo estão em pecado e pecam. Então, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele coloca numa ordem, ele coloca as coisas numa ordem, numa sequência, quando ele fala do estado de pecado e do estado de miséria. Vamos então a uma pergunta bem simples aqui. A primeira pergunta do verso 12 como interpretação. Onde no verso 12 você encontra o estado de pecado? Mostrem para mim aí no verso 12. Leiamos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por quê? Todos pecaram. Estado de pecado. Agora, onde está o estado de miséria? Leiamos de novo. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Nós nascemos em estado de pecado e pecamos. Você imaginar que um ser vivo que está sendo formado no ventre de uma mulher, ali há uma alma, e aquela alma ela nasce em pecado e ela peca no seu primeiro dia de nascimento. Aliás, concebida a vida, ela já nasce em pecado. Aliás, ela é concebida em pecado, é gerada em pecado e ela peca no ventre da mãe. Então, a partir disso, vamos lembrar então um ponto aqui, até para a gente definir a questão do estado de inocência do homem. Então, o estado de inocência do homem e da mulher, ela se dá em dois aspectos aqui. Vamos voltar sistematicamente à explicação disso. Ela se dá em dois aspectos. Primeiro, quanto ao seu aspecto jurídico e o seu aspecto moral. Ou seja, diante de Deus eles estavam numa condição justa e aceitável. Esse é o aspecto jurídico. Que quando eu uso o termo jurídico, significa a condição em que essas pessoas se encontram diante de Deus, Deus sendo o seu juiz, Deus o julgando. Então, diante de Deus, Deus o declarar aceitável e justo ou não. Então, juridicamente, a condição dos nossos primeiros pais era de serem justos e aceitáveis diante de Deus. Aqui nós afirmamos também a condição moral da sua inocência, quanto ao estado da sua natureza. Eu disse o aspecto externo, e a inocência agora, quando trata da questão moral, a condição moral, no seu aspecto interno. O estado da sua natureza, ou seja, eles não tinham malícia no seu coração, eles não tinham pensamentos impuros no seu coração. Mas aqui eles eram passivos de caírem desse estado de inocência, desse estado de pureza, santidade e de justiça original. A gente já viu inclusive isso, se não me falha a memória, quando nós tratamos da pergunta 19, quando fala sobre a criação do homem, correto? Lá na pergunta 19 do Catecismo Maior, ele nos explica que o homem foi criado em estado de justiça original, perfeito, santo, esses aspectos desses atributos de Deus comunicados ao homem, e ele é chamado de imagem e semelhança de Deus por causa disso, mas passivos de perderem essas atribuições. Ou é interessante ver que Calvino chama essas qualificações do homem antes da queda de dons celestiais. Porque a ideia de dom, se me permite rapidamente comentar sobre isso, a ideia de dom, ela pressupõe a ideia de algo que eu usufruo, mas que não é próprio da minha natureza. Eu usufruo de todas as habilidades que está em mim, mas que elas não me pertencem originalmente, elas pertencem a Deus. Deus é quem dá e Deus é quem tira todas as coisas. A vida, então por isso que a gente pode até dizer que a vida é um dom. Deus dá a vida, mas Deus também tira a vida. Então, no seu sentido moral, Deus dotou o homem, antes da queda, dessa capacidade
de ser santo, perfeito e justo. Então Calvino realmente ele foi muito preciso na explicação e ele foi muito, ele foi muito oportuno em nos dar esse conceito de que essas qualificações antes da queda, do estado original do homem, elas nos remetem a algo que envolve um dom, ou dons, e que o homem perdeu esses dons. Agora, a segunda parte do estudo aqui, quando então o homem ele perde o seu estado de inocência e de justiça original. Então, por causa da provocação de Satanás por meio da serpente, os nossos primeiros pais, sendo os representantes da humanidade, eles desobedeceram a Deus. Então, a fonte do pecado é a desobediência. A raiz do pecado, historicamente falando, define-se nessa palavra, desobediência ou transgressão da lei. Isso vai ficar muito claro para nós quando a gente vai para a pergunta 24, logo na sequência. Alguém, por favor, poderia ler a pergunta 24 do Catecismo Maior? E aí, veremos a definição de pecado. O pecado, então, a palavra pecado, na Bíblia, ela vai aparecer tanto para nos dar a definição do nosso estado, da nossa condição, mas também para dar a definição do que fazemos. Das nossas obras. As nossas obras são pecaminosas porque nós somos pecadores. Então, alguém lê, por favor, a pergunta 24. E pode ler a resposta também, por favor. Muito bem, então, a dona Elita leu ali. Pecado, como é que ele define pecado? Ele define em duas formas. Pecado é a não conformidade da nossa vida com a lei de Deus. Segundo, pecado é também a transgressão da lei de Deus. É o estado em que nos encontramos, ou seja, a disposição nata do nosso coração, ela está servindo o pecado. Ela está servindo a desobediência a Deus. A transgressão da lei de Deus, ou seja, agora aquilo que nós também fazemos. Então, a gente vai perceber os efeitos dessa desobediência quando a gente vai analisar os textos, o texto de Gênesis 3, do verso 7 ao 12, que os efeitos imediatos desse estado de pecaminosidade e também de miséria já estão lá descritos nesses versos. Eu não vou ler, não há necessidade. Lá quando Deus faz esse interrogatório com o homem e com a mulher, e você vê, o texto destaca mais a reação do homem do que da mulher. A que ponto chega quando o homem, ele então está culpando todos os que estão à sua volta? Mais curioso ainda é ver que ele culpa Deus, culpa a sua mulher, e ele não menciona nada sobre a serpente. E a mulher, quando Deus a interroga, ela vai dizer, a culpa é da serpente. Ela foi correta na sua análise, contudo a sua análise, ela não apenas, ela foi dita com disposição santa, ela foi dita com disposição pecaminosa, porque também ela queria se livrar da consequência do seu pecado. Então veja que Deus primeiro falando com Adão, a demonstração clara de não apenas o medo, a culpa, o remorso, a vergonha, mas agora em relação a Deus, ele reage, rebelando-se contra Deus, nas suas respostas. Primeiro ele se vitimiza, e depois ele acusa. Quando você vai para a política, isso é muito, a gente vê exatamente assim, né? Vocês já viram quando as discussões e os debates quando vai tratar de questões ideológicas especificamente. Vamos discutir sobre aborto, vai lá no Congresso, na comissão, lá na Câmara dos Deputados, na comissão, não sei qual é a comissão que ficaria responsável por isso, acho que a Comissão de Legislação e Justiça e uma outra comissão de Direitos Humanos, algo nesse sentido. Vamos discutir, quando você percebe que o lado que argumenta contra a lei de Deus, o que eles fazem? Quais são os argumentos que eles usam? O método de argumentação deles é vitimização e a acusação.
Isso é próprio do pecado. Estado de pecado e de miséria. Quando um pai vai arguir seus filhos, ou filhas, né? Ou filho, pai ou a mãe vai corrigi-los, e como é que eles argumentam quando eles estão rebeldes? Eles se vitimizam e também acusam. Não é assim que eles fazem? E a gente faz a mesma coisa também, quando peca contra Deus. Então, veja que esses efeitos imediatos, ou a primeira coisa que nós precisamos considerar aqui, é que o homem, após a queda, nós temos então de imediato esse estado de pecado e também depois de miséria. Então, os efeitos imediatos aqui, eles são permanentes no coração do homem. São permanentes, são efeitos imediatos e permanentes da desobediência no coração do homem. O pecado, então, ele é a inevitável propensão à rebeldia e também à transgressão da lei de Deus. O homem, ele perde a capacidade natural de obediência a Deus. Eu digo obediência, essa palavra obediência, ela define uma ação ativa do homem. Uma ação ativa do homem. Então a natureza humana, ela está agora contaminada, corrompida pelo pecado. E por implicação, se o homem ele está propenso a pensar, como também ele está disposto a pecar, o pecado agora também gera nele a miséria no seu coração. E a miséria então é o efeito do pecado ativo em nós. Então o que vem a ser esse estado de miséria do homem? A terceira parte do nosso estudo. Aí nós vamos então a definição do que vem a ser essa miséria. Essa miséria eu vou trabalhar em dois aspectos. Se o homem, no seu estado e na sua condição, ele diante de Deus era externo e internamente considerado santo, justo e perfeito, e ele perde esse estado de inocência e de justiça original, agora também a miséria do homem, ela é manifesta tanto no seu aspecto interno e também no seu aspecto externo. Vamos primeiro para o aspecto interno. Em primeiro lugar, o que é a miséria, o estado de miséria? É a perda do estado de pureza, de santidade e de justiça. Esse estado em que os nossos primeiros pais eles se encontravam, agora é substituído pelo medo, culpa, vergonha e principalmente a malícia no coração. Eles ficam igualzinho o seu tentador. Se eles eram semelhantes ao seu Criador, como a imagem e semelhança de Deus, santo, perfeito, puro, agora eles se parecem com o seu tentador. Maliciosos, astutos, se acham espertos, maldosos. Eles ficam à cara do seu tentador. Essa é a primeira coisa que nos é mostrado sobre a nossa miséria. Nascemos à cara de Satanás. Somos concebidos já com a cara do pecado, como na sua realidade o pecado é. A coisa mais desprezível que aparece diante de Deus. Segundo, a miséria, esse estado de miséria está relacionado com o fato de que o coração do homem, a sua mente, a sua consciência, ou seja, meus irmãos, a sua alma, o seu todo, está entregue à depravação total do pecado. E Calvino vai definir essa miséria como ele usa essa expressão. Ele vai dizer que a depravação total é a contaminação da alma pelo pecado. Ele pode definir que a maior de todas as desgraças da vida é não ter como se livrar do pecado. Esse é o sentido que envolve o conceito de depravação total. Nós não temos forças para nos livrar do nosso estado de pecado, dessa disposição para fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. O pecado impregnou em nossa natureza e nós não podemos nos livrar desse estado. Nós estamos escravos, eu falei isso no sermão, estamos escravos da vontade do pecado. Terceiro, o estado de miséria, ainda nessa condição interna, onde o homem em seu coração ele é deixado carente, ausente, desprovido de justiça e desprovida da presença de Deus. Como a gente pode exemplificar isso, se me permita entender agora isso de uma forma bem prática? Quando, por exemplo,
em todas as coisas que há um esforço para se fazer o que é justo em qualquer segmento da humanidade, no seu aspecto social, cultural, familiar, espiritual, em todas as coisas, quando há um esforço para se fazer justiça, não sei se você percebe que há um limite para isso. Eu estou pensando no campo da política porque isso é mais claro para a gente agora do que nós estamos vivendo. Percebe que Deus freou de 2018 para 2019, Ele freia. Ele freia o mal no nosso país. E parece que de repente houve um pequeno despertar da população, dos brasileiros, em mudarem radicalmente o seu voto, em vez de votarem nos mesmos candidatos, da qual eles, sendo corruptos, estavam arrebentando com o nosso país. E a gente sabe que isso é uma questão moral do que necessariamente política e econômica, é uma questão moral, e eles então reconhecem isso por um instante, e há uma mudança radical nessa perspectiva. Contudo, ao mesmo tempo que você tem homens, a gente sabe disso, tem homens lá tentando acertar, mas mesmo tentando acertar, eles erram. Eles erram. Ao mesmo tempo que Deus freia, por misericórdia, a injustiça por um determinado período, mas Deus também coloca um limite para que o homem se sinta carente da verdadeira justiça da qual está desprovido. Então estou usando o exemplo do cenário social brasileiro para vocês entenderem isso, o político brasileiro, para vocês perceberem um pouquinho disso. Mas isso também está presente dentro de casa, e também isso acontece dentro da própria igreja, lugar que isso não deveria acontecer, e infelizmente acontece, porque Deus está lembrando que desde os seus líderes, pastores, ministros, presbíteros, a todos os outros membros da igreja, por menor que eles sejam, portanto, crianças que sejam ainda, dos adultos, bebezinhos, idosos, todos eles, Deus os lembra que eles estão desprovidos de justiça, porque eles dependem da justiça de Deus. Aí eu me adianto a um ponto que futuramente isso vai ser trabalhado, quando vai para o Pacto da Graça, que onde nós somos supridos da justiça divina? Quando nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. A nossa justiça, ela agora é restaurada em Cristo Jesus. Mas esse é um outro ponto, num outro momento. Quarto ponto aqui que é importante quanto ao estado de miséria, é que agora nós vamos para a sua condição externa. Então, a sua condição externa envolve aqui o pecado e a miséria do pecado, não apenas os nossos primeiros pais, mas o pecado também, ele passa para todos os seus descendentes. Calvino vai chamar isso de, abre aspas, transmissão da depravação adâmica a toda a sua posteridade. Transmissão da depravação adâmica, ou seja, do estado de pecado original de Adão, a todos os seus descendentes, a todos os seres humanos. E é o que também se chama de depravação e corrupção hereditária. Todos estão contaminados pelo pecado. Então, esse estado de depravação e corrupção hereditária, ele é assim chamada porque, primeiro, ela nos fazem, primeiro, condenáveis à ira de Deus. Isso aqui se refere a todos os seres humanos. Segundo, produz em nós as obras da carne. Isso nos lembra de Gálatas capítulo 5, os versos 19 e 21. Essa foi a intenção do apóstolo Paulo quando ele fala das obras da carne. Ele vai dizer, mas as obras da carne são, ele vai dar definições, categorias de pecados que envolvem aspectos de culto, pecados do tipo de idolatria, pecados dos tipos sociais e pecados dos tipos também morais ou internos. Então, essas classificações, esses grupos de diversos pecados, como na sua totalidade a obra da carne no coração do homem. E terceiro, quando ele vai nos lembrar que de maneira externa, o pecado, ele causa como miséria o fato de que contaminou todas as faculdades e áreas da alma. Todas as esferas, todos os cômodos da nossa alma.
É interessante a gente ver que Agostinho ele chama o pecado original dos nossos primeiros pais de pecado alheio. Essa definição, então, de pecado alheio é porque ele está fazendo distinção do que os nossos primeiros pais fizeram, o estado em que eles se encontraram, para também nos lembrar que nós somos e já fomos concebidos em estado de miséria por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então, pecado alheio, na definição de Agostinho, é para nos lembrar que esse termo, pecado alheio, é por causa deles, você já nasce em estado de pecado. Essa é uma das coisas que, quando alguém que não tem convicção de que é pecador, ele não reconhece que é pecador, isso agride os ouvidos, isso o ofende, mais do que xingar a própria mãe de alguém. Eu já contei uma vez de uma prima minha de segundo grau, ela era pequenininha na época, hoje ela está grande. Essa numa bichinha arteira, difícil de lidar. Aí um dia eu vi ela, tinha mania de pegar as coisas na época do Natan também era pequenininho, e eu vi ela mexendo, acho que naquelas bíblias ilustradas, né, de histórias bíblicas, e ela estava folheando. Eu falei assim, eu vou aproveitar agora. Sentei com ela, peguei, falei assim, eu posso te contar as historinhas que tem aqui? Pode, então senta, fica quietinha aí que eu vou contar. E comecei por Adão e Eva, óbvio. Quando chegou então, na história da queda, expliquei para ela o que foi a queda, e aí eu disse para ela assim, você sabia que por causa disso você é pecadora? Quando eu falei que ela era pecadora, essa menina me fez um estardalhaço, um escândalo, e ela gritou, vó, o primo Júnior está me xingando. Ofende. É curioso ver que a criança ela tem uma percepção mais aguçada e, ao mesmo tempo, ela é mais sincera, né, em expressar o que ela gostou, o que ela não gostou, se ela aprova ou não reprova. Porque nós adultos mascaramos essas coisas. Às vezes, num sermão, quando eu me lembro de que o Dr. Martin Lloyd Jones, isso é relatado no livro, um dos livros da exposição bíblica, de um dos livros dele, lá é relatado que ele, quando iniciou o ministério dele na capela de Westminster, ele estava ali para pregar apenas, para ser pastor ali interino, né? Fala, interino, temporário, transitório ali por apenas um ano. E acabou que Deus o manteve ali por 32 anos como pastor, ele aposentou nessa igreja. E demorou muito para a igreja se acostumar com a pregação dele. Muitos membros não gostavam de ouvir as pregações dele, por dois motivos. O primeiro motivo é desnecessário mencionar aqui, porque o primeiro motivo, eles diziam que ele era muito redundante, demorava muito no sermão dele. E o segundo motivo era porque ele ofendia as pessoas nas suas palavras. E quando ele perguntou para o conselho da igreja, para alguns que pertenciam à diretoria da igreja, ele disse, por quê? Mas do que eu disse que eu tenho ofendido? E eles começaram a dizer, é porque você fala muito que a pessoa é pecadora, que a pessoa é miserável, que ela é tola, que ela é estúpida. Algumas vezes ele falava até o termo idiota. No inglês, tolo e idiota tem a mesma definição. E eu falei, então você ofende muitas pessoas, você tem que ser mais brando nos seus termos. Aí ele disse, mas é o que a Bíblia diz. O que eu vou pregar para a igreja se eu tirar? É isso que a Bíblia me manda dizer. Como é que eu vou pregar salvação e necessidade de arrependimento e perdão dos nossos pecados em Cristo se primeiro a pessoa não souber que ela realmente é tola, ela é uma pessoa idiota, ela é uma pessoa estúpida porque ela é pecadora? Então ofende. Então isso faz parte do nosso estado de miséria no seu aspecto externo. O pecado alheio nos tornou pecadores, os pecados dos nossos primeiros pais, segundo a definição de Agostinho. Isso aqui, agora vamos para um ponto mais sensível. Isso aqui é interessante ver, significa que ele está fazendo distinção para nos lembrar da nossa condição, como também originalmente da condição dos nossos primeiros pais, e especialmente em caso de um bebezinho, um recém-nascido, e até mesmo uma vida que está sendo gerada no útero da sua mãe, ela já é culpada e condenada por causa do pecado alheio dos nossos primeiros pais, mas também ela já nasce condenada, culpada e indisposta à presença de Deus por causa dos seus
próprios pecados. Onde a gente encontra isso? Um texto muito conhecido. O primeiro texto é o Salmo 51, versos 4 e 5. Então eu gostaria que alguém lesse. Salmo 51, versos 4 e 5. Alguém leia, por favor. Duas coisas. O verso 4 está nos lembrando do pecado factual. Davi está reconhecendo que ele pecou contra Deus. Foi ele que agrediu a santidade de Deus. Mas também ele está reconhecendo o que é o arrependimento por completo quando nós confessamos os nossos pecados. Você precisa aprender isso, nós precisamos aprender isso. Como é que nós oramos e verdadeiramente confessamos os nossos pecados e somos realmente perdoados? Quando primeiro reconhecemos que nascemos em pecado, verso 5. O pecado alheio dos nossos primeiros pais nos tornou pecadores. Já que somos concebidos em pecado. Ao confessar o seu pecado, você tem que dizer isso diante do Senhor. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou pecador desde a concepção da minha vida, Senhor. E depois dizer, eu pequei contra ti, porque eu fiz isso e isso contra o Senhor. Sempre o arrependimento dos nossos pecados, o verdadeiro arrependimento nos leva ao reconhecimento do pecado alheio e do pecado ou dos nossos próprios pecados. Percebem isso aí? O que a gente pode concluir nessa parte aqui, nessa terceira parte? Que um feto, sendo um ser humano já concebido em vida, seja, meus irmãos, de quantos dias forem, em todas as suas partes da sua alma, ali já uma alma, ela já está dominada pelo pecado, ela já está no estado de pecado e miséria, e ao mesmo tempo ela já responde pelos seus próprios pecados. Imaginar que em apenas algumas semanas de vida, um ser humano sendo gerado no ventre de uma mulher, ele já responde pela sua condição e estado de pecaminosidade e miséria, e já responde pelos seus próprios pecados. Olha, por exemplo, Salmo 58, Salmo 58, os versos de 1 a 4. E outra pessoa abre em Isaías 48, verso 8. Primeiro, Salmo 58, dos versos 1 a 4. E depois, outra pessoa, Isaías 48, verso 8. Salmo 58, se alguém encontrou, do verso 1 ao 4, pode ler. Ok. Duas coisas então. Ele está destacando do verso 1 até o verso de número 2 os pecados factuais, os seus próprios pecados. Está dizendo, vocês são responsáveis pelos seus próprios atos. E nos versos 3 e 4 ele já está nos lembrando do estado de pecaminosidade quanto ao pecado original. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Desde o momento em que eles são gerados, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. E o verso 4 ele é muito curioso, porque o verso 4 o salmista está apontando para aquele evento histórico da queda, quando ele vai dizer, tem peçonha semelhante à peçonha o diabo, vocês já nascem filhos da serpente. Vocês já nascem filhotinhos
da serpente, de uma víbora, e vocês têm os mesmos venenos que ela. Que coisa absurda alguém dizer isso. Isso é uma discriminação e um preconceito assim terrível. Como é que a gente pode falar isso de uma pessoa, de um bebezinho pequenininho, gochudinho ali, fofinho, dá até vontade de ter mais filho. Mas quando você ouve um negócio desse, você fala assim: será, Senhor, que eu deveria ter outros filhos? Porque uma das coisas que mais nos... Meus irmãos, o problema de ter... Desculpa eu entrar nesse assunto, mas eu sempre vou entrar. Eu já falei para vocês que vira e mexe, quando tiver oportunidade eu entro mesmo. O nosso problema em relação a às vezes ter medo de ter filhos, não é por causa de dinheiro, não. Não é por causa disso, não. Não é por causa de dinheiro, não é por causa de condições financeiras, sociais. Geralmente nós somos levados ao temor no nosso coração por causa do que o verso 4 nos diz. Porque nós somos deparados à realidade de que eles vão nascer desfigurados por causa do pecado. E nós temos medo. Se temos medo, é porque não temos confiado no Senhor. Não temos confiado no Senhor. Por que eu sempre digo que ter filhos é um ato de fé em Cristo Jesus? Porque nós cremos que Deus vai pegar esses gorduchinhos, pequenininhos, que parecem uns bonequinhos, mas que na verdade eles são igual brinquedo assassino, por causa do pecado. E Deus vai pegar essa criatura horrenda no interior do seu coração. Ela é horrenda, ela é desfigurada, porque ela já nasce rebelde contra Deus e contra os seus pais. E Deus vai transformar a vida delas, vai adorná-las e vai fazer com que elas deixem de ser essas coisas horríveis, deixem de ser essas peçonhas da serpente, de víbora surda, e elas vão passar agora a ser ovelhas do Senhor. Por isso que ter filhos é um ato de fé. Eu puxei o gancho mesmo, não teve jeito. Deu espaço, eu falo disso aqui mesmo. Veja agora Isaías 48, verso 8. Quem encontrou pode ler. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederia muito perfeitamente, e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Já era chamado de transgressor desde o ventre materno. E há o pecado próprio mencionado no início do verso 8, quando ele vai dizer que eles não ouvem, eles não atendem. Irmãos, o que mais provoca a ira de Deus não é quando fazemos aquilo que é pecaminoso, mas é quando desejamos, e ao desejar aquilo que é pecaminoso, tapamos os nossos ouvidos e não mais ouvimos as advertências de Deus. Isso ira. O que mais nos irrita quando os nossos filhos, eles nos provocam a ira, o que é? É quando eles tapam os ouvidos e eles não querem ouvir as nossas repreensões. Isso mais ainda provoca a nossa ira do que talvez do que eles já fazem quando nos desobedecem. E então Deus nos entrega ao seu próprio coração para mostrar a sua ira e o seu juízo sobre eles, porque em transgressão eles já nasceram. Para a gente concluir o nosso estudo, eu quero apenas então fundamental que a gente viu primeiro na confissão de fé. Lá no capítulo número 6, ele vai tratar da doutrina do pecado, nas sessões 3 e 4. Eu vou ler, eu vou pedir a atenção de vocês, até para a gente ganhar um pouco de tempo. No capítulo 6, sessões 3 e 4, olha o que ele vai dizer, corroborando com o que a gente acabou de estudar aqui na pergunta 23. Vai dizer assim: sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Agora olha a seção 4. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados.
E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. O estado de pecado e de miséria do homem aqui na confissão de fé. Agora, olha que interessante também, corroborando com isso, o artigo 14 da confissão belga, sobre a questão da miséria, sobre a questão do estado de pecado e de miséria do homem. É o que ele diz. A confissão belga, no artigo 14, na Bíblia de Genebra tem, né? Tem todas as confissões aí e catecismos, né? Artigo 14 da confissão belga, eu vou ler, diz assim: cremos que Deus criou o homem do pó da terra, e o fez e formou conforme a sua imagem e semelhança, bom, justo e santo, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Mas quando o homem estava naquela posição excelente, ele não a valorizou e não a reconheceu. Dando ouvidos às palavras do diabo, submeteu-se por livre vontade ao pecado e assim à morte e à maldição. Pois transgrediu o mandamento da vida que tinha recebido e pelo pecado separou-se de Deus, que era a sua verdadeira vida. Assim ele corrompeu toda a sua natureza, mereceu a morte corporal e espiritual. Tornando-se ímpio, perverso e corrupto em todas as suas práticas, ele perdeu todos os dons excelentes. É que a expressão, a confissão belga também está usando a expressão dons para referir-se ao estado de inocência, de pureza e de justiça original, que tinha recebido de Deus. Nada lhe sobrou destes dons, senão pequenos traços que são suficientes para deixar o homem sem desculpa. Pois toda a luz em nós se tornou em trevas, como nos ensina a Escritura. Ele cita João 1,5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui o apóstolo João chama os homens de trevas. Por isso, rejeitamos todo o ensino contrário sobre o livre-arbítrio do homem, porque o homem somente é escravo do pecado e não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Pois quem se gloriará de fazer alguma coisa boa pela sua própria força, se Cristo diz: ninguém pode vir a mim senão ao Pai que me enviou não o trouxer? Quem falará sobre a sua própria vontade, sabendo que o pendor da came e inimizade contra Deus? Quem ousará vangloriar-se sobre o seu próprio conhecimento, reconhecendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? Em resumo, quem apresentará um pensamento sequer, admitindo que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas que a nossa suficiência vem de Deus? E aqui então, para concluirmos, nós entramos no aspecto externo da miséria, de todos os aspectos dessa miséria do homem. O que envolve aqui então o aspecto externo dessa miséria? As anomalias que estão presentes na criação e no próprio homem. De novo eu repito, está claro, você pode ler em casa, Gênesis 3, do verso 17, aliás, do verso 16, do verso 16 até o verso 19. Leia. E você verá ali então o aspecto externo da miséria do homem. O que são esses aspectos externos dessas anomalias na criação e no homem? Doenças, fome, terra improdutiva, catástrofes naturais e também catástrofes que são provocadas pelo homem. E por fim, qual o aspecto externo também? A morte. Qual é a aplicação então em tudo isso? Primeiro, infelizmente, a preocupação da humanidade, de modo geral, não é com o estado de pecado em si. Eles não estão preocupados com a questão do pecado em si. Mas a preocupação deles é apenas com os efeitos externos do pecado e dessa miséria. Eles estão preocupados apenas com a miséria no que diz respeito a essas anomalias. Segundo, é que também, infelizmente, sempre há tentativas de se amenizar e até negar sofrimentos causados pelo pecado, quando eles tentam promover melhorias
e correções que não se fundamentam na remissão de pecados através de Cristo, porque eles ignoram o problema, a raiz do problema, e eles estão tentando apenas tratar os sintomas do problema da miséria humana. De novo, nós voltamos ao problema do que acontece, por exemplo, dentro da casa de uma pessoa, dentro de uma família. Que as anomalias que acontecem no meio de uma família, eles tentam resolver os sintomas, mas não querem tratar de fato qual é o problema, que é o pecado. Pensando agora na sociedade de modo geral, quando a gente olha para uma nação como o Brasil, quando eles querem se ver livre da miséria social, querem se ver livre da pobreza, querem que o Brasil seja um país tão rico, próspero e avançado como Israel, Estados Unidos, outros países da Europa, querem que o Brasil seja um dos países de ponta na educação, avanços tecnológicos, querem que o Brasil seja referência de um país que tenha um exército, tenha uma polícia e tenha as suas forças públicas numa estrutura suficiente para combater a violência no país e então controlar a criminalidade para que o nosso país seja um país pacífico. Eles querem tudo isso. E eles vão atrás de métodos, vão atrás de Israel, vão fazer acordos comerciais, diplomáticos com os Estados Unidos. Não está errado fazer isso, meus irmãos, não estou condenando fazer isso não. Tem que fazer, você tem que procurar parceria com quem realmente está no caminho certo, está corretíssimo. Mas isso vai resolver? Porque estão tentando tratar apenas os sintomas e não querem tratar o problema raiz, que se chama pecado. A miséria do nosso povo, as condições em que nós nos encontramos, é porque a nação brasileira, ela está num estado deplorável na sua miséria espiritual e moral. Então, como igreja, a gente tem que orar corretamente. Falei disso na quarta-feira no estudo bíblico, ou na reunião de oração do Salmo 20. Que a nossa postura ao orar pelos nossos governantes deve ser de lembrar que nós devemos orar para que eles se convertam a Cristo. E para que a igreja de Cristo, ela fique mais ainda fiel ao Evangelho, para que ela tenha postura de influenciar essa nação com o Evangelho, e não apenas com essa ou aquela ideologia política. Ser de direita não vai salvar o país da miséria em que ela se encontra. Mas ser cristão e pregar o Evangelho como devemos, vai corroborar para que ideologias coerentes com a Bíblia e posições políticas coerentes com as Escrituras, elas corroborem para que o Evangelho transforme o nosso país, a começar de nós. Amém.